Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de geografia? Olha, hoje são 1º de setembro de 2021, então hoje é o dia 1, primeiro dia do mês de setembro, né? E nós vamos começar mais uma região, né? Vamos estudar mais uma região do Brasil. Lembra que nós temos 5 grandes regiões? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Lembra? Nós até fizemos na nossa avaliação e hoje nós vamos trabalhar a região Nordeste. Região Nordeste é uma região muito importante para o nosso país, uma região turística muito legal e geralmente as pessoas quando querem viajar já pensam logo, vou para o Nordeste, né? Então vamos abrir o nosso livro de Geografia, página 94, tá? Então você vai pegar seu livro, página 94, e nós vamos mergulhar aí fundo nessa nova região, né, do nosso país. Busca lá seu livro, que hoje nós temos alguns estados para a gente falar, né? Pois vocês podem pesquisar sobre cada um dos estados, tá? Não fique preso apenas aqui na aula da tia Vanessa, tá? Porque aqui a tia dá só uma pincelada sobre o conteúdo e você pode aprofundar naquilo que você achar mais interessante, tá bom? Então vamos lá? Olha só. O Nordeste, página 94. O Nordeste é a terceira região mais extensa do Brasil e a segunda mais populosa. Então, uma informação importante. Terceira mais extensa e a segunda mais populosa, né? Então, ela perde em extensão um pouco para outras regiões, mas ela é bastante povoada, né? Então, tem muita gente que mora na região Nordeste. Observe no mapa os estados que fazem parte dessa região. Então, você vai pegar o seu mapa, que está aí na página 94, e todos esses que estão coloridos fazem parte da região Nordeste. Eles são 9 estados. Começando lá em cima, um de verdinho, olha aí, tá o Maranhão. Lembra, pessoal, que quando a gente tem essa bolinha branquinha com um pontinho no meio, é a capital, tá bom? Então, a gente tem no Maranhão, que é o nome do estado, e a capital é São Luís, tá? Por isso que a gente fala São Luís do Maranhão, né? Conhece alguém lá? Eu já tive alguns alunos lá do Maranhão. Aqui em Silvânia tem bastante gente que veio do Maranhão, né? São os nossos migrantes, né? Então, vamos lá? Maranhão. Depois nós temos, do ladinho do Maranhão, nós temos Piauí. Tem muita gente que vive aqui em Silvânia também, que veio do estado do Piauí. Então, Maranhão, Piauí. Depois nós temos, de vermelhinho aí no seu mapa, o Ceará, terra dos grandes humoristas, né? Maranhão, Piauí, Ceará. Aí nós temos Rio Grande do Norte, são os pequenininhos agora, tá? Lugar das melhores praias do Brasil, ó. Rio Grande do Norte, aí depois nós temos Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? Bahia é o maior estado da região Nordeste, tá? Vamos lembrar? Maranhão, Piauí e Ceará, que são aqueles que fazem, que estão lá em cima, né? Do nosso Brasil. Então vamos, Maranhão, Piauí, Ceará, aí tem os pequenininhos, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o maior deles, Bahia. Então são 9, tá? 9 estados que a gente tem. O que o Nordeste tem de diferente dos outros estados e das outras regiões do nosso país? Nós temos um contraste muito grande, principalmente por conta do clima. Dá uma olhadinha para vocês verem que a gente tem imagens totalmente diferentes na página 94 e na página 95, né? Página 95 a gente vê uma região linda, né, com praia, né? Uma vista lá da cidade de Maceió, e a gente vê na foto da página 94 o interior lá da Paraíba, né? Que é mais seco, que não tem o mar, né? Então vamos ver o que eles têm de diferente? Ó, as diferenças naturais e socioeconômicas entre o interior e o litoral são características marcantes da região Nordeste. Professora, quais são essas características socioeconômicas ou
as diferenças naturais e socioeconômicas. As naturais são da paisagem mesmo, né? Então a gente tem no litoral, que a gente fala que são os lugares que são banhados pelo mar, a gente tem regiões de praia, né? Que a vida das pessoas que vivem nesse lugar, ela gira em torno do turismo, né? Então, muitos restaurantes, resorts, hotéis. Então, as pessoas ali vivem de artesanato e de tudo que se pode vender ali para os turistas. Então, a vida das pessoas que vivem no litoral é muito diferente das pessoas que vivem no interior dos estados do Nordeste. Por quê? Porque são lugares mais áridos, que falta muitas vezes falta água, que falta estrutura, né? Por quê? Porque são regiões em que o clima é mais difícil para se plantar, para a criação de animais. Então, geralmente, a agricultura que tem é só de subsistência, ali é só para o sustento da família, né? Então, as formas não tem tantas indústrias, né? Igual a região sudeste, por exemplo, né? Então, nós temos uma diferença muito grande dentro dos próprios estados da região Nordeste. Então, quem vive no litoral, perto da praia, tem uma vida mais confortável por viver do turismo. Quem vive no interior dos estados é um pouco mais complicado, porque não se faz muita coisa com a vegetação que se tem lá, né? Que geralmente é a vegetação da caatinga, né? Muito quente, né? O solo é mais seco, mais arenoso, né? Então, a gente vê nas proximidades de rios, por exemplo, tem o Rio São Francisco que faz todo o contorno da região Nordeste. Nas regiões que tem o Rio São Francisco, as pessoas vivem da pesca, vivem da agricultura ali próximas, mas mais no interiorzão dos estados a gente vê uma diferença muito grande, tá bom? Ó, no interior o clima é semiárido e o número de habitantes é menor que o da porção litorânea, né? Então tem menos pessoas que vivem lá no sertão do Nordeste mesmo, tá? Muitas pessoas vivem no espaço rural e desenvolvem principalmente atividades agropecuárias, tá bom? É uma região que se consome muito o leite de cabra, a carne, né? Da cabra, eles têm a criação de bodes, né? Que são animais que aguentam um pouco mais do que, por exemplo, que o gado, né? E aguentam mais esse clima do semiárido, não? O que é o semiárido? O que a gente chama de árido é aquele parecido com uma região bem desértica, né? Aquilo que é bem quente, bem seco. Então, o que é o semiárido? É quase chegando nisso, né? Então, é quase, é próximo disso. Então, a vegetação é mais espinhosa, né? A gente vê as figuras do Nordeste, né? Aqueles homens bem que representam mesmo a cultura, a gente vê eles geralmente com um chapéu de couro, com a roupa toda de couro, né? Os boiadeiros do Nordeste, eles são pessoas muito diferentes, né? Porque eles precisam de couraça para enfrentar os espinhos lá da região mesmo, né? Então, quem cria gado é diferente de quem cria gado aqui na região centro-oeste, por exemplo, tá bom? Na porção litorânea, que é onde tem as praias, onde o clima é chuvoso, concentra-se a maior parte da população e os principais centros urbanos do Nordeste. Então, a gente vê as grandes cidades perto das praias, tá? Então, as capitais, por exemplo, estão nas regiões litorâneas. Essa parte da região destaca-se pelo desenvolvimento de diversas atividades econômicas, como a agropecuária, então também tem pecuária nessa região? Tem. Tem indústria? Tem. E também tem o turismo, tá bom? Então são as principais vertentes para se ganhar dinheiro no Nordeste, tá? Eu destaco para vocês principalmente a parte da indústria e do turismo, tá bom? É bem maior do que a agropecuária comparada com a nossa região, né, que vive praticamente só disso, né? Então a gente tem na página 95 a vista da cidade de Maceió. Vocês vão ver que é uma cidade bem desenvolvida, né? Ela é a capital de Alagoas. Você pode ver no mapa da página 94 onde fica o Alagoas, ele tá pintadinho de verde claro, tá?
é uma das cidades mais populosas do Nordeste e o estado é pequenininho, né? Tem cerca de 932 mil habitantes, tá bom? E agora, o que é que a gente vai ver? Como que acontece a seca no Nordeste e por que tantas migrações, tanto para a região Norte, como para a região Centro-Oeste, como para a região Sudeste, né? As pessoas vão muito para essas regiões, né, que são as mais próximas. Olha só, a seca é um período prolongado sem chuvas. Então, a região Nordeste ela sofre muito com a seca. Né? A gente vê que só chove, principalmente depois do mês de dezembro. Né? Então, a gente vê aí uma escassez de chuva muito maior do que aqui na nossa região, que é a região Centro-Oeste. Tá? Essa estiagem ocorre principalmente em grande parte do sertão nordestino, que é uma área no interior da região Nordeste. As secas influenciam as migrações principalmente no século XX. Então a gente vê que as migrações, que é aquelas pessoas que. Migrante é a pessoa que sai do seu estado para viver em outro. Então o que é a migração? É esse caminhar dentro do território brasileiro. Tá? Então a pessoa sai do Nordeste e vai para outras regiões. Tá? Então, a partir do século XX, a gente vê que as pessoas começaram a migrar mais, tá? Quando é que começa o século XX? Nós já estamos no século XXI, né? Depois dos anos de 1900, né? Durante as longas estiagens, muitas lavouras e criações são perdidas e muitas pessoas abandonam suas terras, partindo para o litoral ou para outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. Então, o que as pessoas buscam quando saem do lugar onde eles estão? Eles buscam trabalho, né? Eles buscam melhores condições de vida, né? E eles buscam também a educação, né? Que às vezes não é tão difundida nessas regiões, né? Melhores condições de vida em relação à saúde, à educação, ao lazer, tá? Então, pensa aí, é um estado da região Nordeste. Por exemplo, vamos dar o exemplo da página 94, que é a Paraíba, né? Se você olhar a paisagem, você vai ver que tem poucas casas, uma longe da outra. As regiões, geralmente, de sertão, tem pequenos povoados, as cidades são menores, né? A gente vê muito a parte rural em destaque. Imagina aí as pessoas vivendo nesse lugar sem água, com seca, sem chover, sem poder plantar, sem poder criar o seu gado, sem poder fazer qualquer tipo de criação. E aí as pessoas se veem de mãos atadas. Aí o que elas têm que fazer? Juntam ali suas economias, ou vão para as capitais, ou vão para cidades litorâneas, né, para onde tem praia, onde a vida é um pouco menos difícil, né? Ou então eles mudam de estado, vão viver em outros estados do país, tá? Boa parte das pessoas que deixam o sertão dirige-se para cidades nordestinas maiores. Isso tem contribuído para o crescimento populacional dos grandes centros urbanos da região, como Salvador, Fortaleza e Recife. Então, quando as pessoas saem do meio rural, lá do interiorzão dos estados da região Nordeste e vão para o litoral, faz com que a população litorânea, né, elas aumentem, né? Então, a gente tem aí na página 95 uma imagem também falando sobre isso, né? Nas grandes cidades, muitas pessoas que deixam o sertão se estabelecem nas áreas periféricas dos maiores centros urbanos, ao lado moradias na cidade de Salvador, na Bahia, em 2015. A região Nordeste, ela também tem um destaque histórico muito grande. Vou aqui fechar meu livro, a gente já está quase terminando essa aula, tá? Porque foi a região onde os primeiros portugueses chegaram, né? Então, as primeiras caravelas, elas desembarcaram lá na região Nordeste, lá no estado da Bahia, né? E dali começou o povoamento ou a conquista, né, por parte dos portugueses, lá nos anos de 1500, né? Então, a gente vê que foi a primeira região a ser povoada pelos portugueses. E ali começaram as plantações, as primeiras lavouras de cana-de-açúcar, depois as primeiras lavouras do café, né? Depois esses portugueses foram andando pelo território brasileiro,
tá bom? Então, é ali que começou a escravidão, né? Ali a gente tem cidades históricas muito importantes. A gente tem, por exemplo, a região do Pelourinho, lá na Bahia, conta muito dessa história, tá bom? O que que eu quero para vocês hoje? Hoje vocês vão anotar para mim no caderno de geografia de vocês o nome dos 9 estados da região Nordeste com suas respectivas capitais, tá? Então você vai colocar, por exemplo, eu falei para vocês só de um, que é o Maranhão e a capital é São Luís. Agora vocês vão fazer os outros 8 estados, tá? Faz uma listinha no seu caderno com o nome de todos os estados da região Nordeste, com todas as suas capitais. É só você olhar no mapa da página 94, tá bom? Bom trabalho para vocês. Beijinho da tia. Até mais. Tchau.